aprender nesse vídeo como se proteger de pessoas tóxicas, como se proteger de narcisista, de psicópata, de aquele cara controlador, daquele cara ruim que vai acabar com a sua saúde mental. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eri, escritora do livro O Casamento é como um submarino, onde ajudo pessoas a se blindar contra relacionamentos tóxicos, a se tornar uma melhor versão de si mesmo para atrair a pessoa certa e viver aquele relacionamento gostoso de se viver, sabe? Relacionamentos saudáveis. Bom, quando a gente fala de se blindar contra relacionamentos tóxicos, contra relacionamentos abusivos, é você detectar logo nos primeiros encontros, nos primeiros meses que está saindo com aquela pessoa, aquelas sinais, né, que aquela pessoa dá de que vai acabar com a sua saúde mental e com a sua vida, porque um relacionamento ruim, uma decisão errada na nossa vida pode acabar de fato com a nossa estabilidade, econômica, com o nosso hogar, porque uma decisão ruim, uma decisão errada muda o rumo do nosso futuro. Às vezes a gente fica em situações muito ruins simplesmente porque a gente decidiu dar a oportunidade para uma pessoa que a gente julgava que era a pessoa certa, que era com aquela pessoa que a gente ia casar e ter família. Mas bom, por que a gente escolhe errado? Por que a gente termina sempre na mesma? A gente começa um relacionamento com uma pessoa que a gente não conhece, a gente confia nela, vai morar com essa pessoa, se relaciona com essa pessoa e pouco tempo depois aquela pessoa é uma pessoa ciumenta, uma pessoa controladora, uma pessoa temperamental e assim, tipo, torna a nossa vida o verdadeiro inferno, o filme de terror. Bom, isso acontece muito. E isso é porque a pessoa, para te conquistar, ela mostra o melhor dela. E aquela parte que falha nessa pessoa pode ser o narcisista, aquele ciumento, controlador extremo. Ele esconde essa parte e a gente só vai ver mais na frente, quando a gente já está envolvido demais naquele relacionamento, quando a gente já criou também um amor, um sentimento por aquela pessoa. E é por isso que a gente fica às vezes preso nesse loop infinito de que a gente vai, volta, termina, briga, volta. E a gente meio que tenta dar uma oportunidade para aquela pessoa uma e outra vez. Mas quem se desgasta é nós mesmos. E assim, o que acontece com os relacionamentos é a mesma coisa que acontece com as vítimas de psicópatas. Os psicópatas, eles entram na vida da vítima iludindo elas, mentindo para elas, mostrando uma cara que a pessoa não é. Não sei se vocês conhecem aquela história do assassino serial que teve lá em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Bom, essa pessoa tinha um perfil de ser uma pessoa psicópata. E ele o que fazia é que era uma pessoa extremamente amável, uma pessoa extremamente compreensiva, uma pessoa educada, uma pessoa de bem. Fazia se mostrar como uma pessoa de bem. E aí as mulheres começavam a confiar em ele. Bom, aí ele oferecia também oportunidades. Essa é uma coisa que muitas pessoas abusivas fazem. Elas te prometem coisas para te iludir. E aí você meio que cai na sua manipulação. Então ele oferecia para as mulheres que ia fazer umas fotos assim, você é muito bonita, você pode ser modelo. E aí levava ela para o parque, abusava delas e matava e deixava os cadáveres lá. Então, assim, isso acontece também nos relacionamentos. E olha que isso é uma coisa muito séria, porque tem muitos casos de feminicídio. Muitas mulheres morrem na mão de psicópatas, morrem na mão de narcisistas, morrem na mão de pessoas que são violentas, que têm esse transtorno de ser violento e terminam acabando com a vida e
destruindo uma família simplesmente porque a pessoa escolheu errado. Mas não se culpa que você tenha escolhido essa pessoa. Você simplesmente não sabia que aquela pessoa era assim, certo? Mas existe uma forma de se blindar, sim, de você detectar aí esses sinais que essa pessoa dá de que vai acabar com sua vida, que não é uma pessoa de bem, que não é uma pessoa correta. E todos esses sinais aparecem no começo. Olha, existem duas formas de você se blindar, mas você tem que ter as duas coisas em conta. Olha, a primeira é você detectar os perfis nocivos. Mas como que você detecta esses perfis que aquela pessoa está fingindo? Bom, existem técnicas psicológicas que você meio que pode arrancar a verdade daquelas pessoas. Para as pessoas que estudam a psicologia, elas conseguem ser mais assertivas. A gente meio que fica fazendo um estudo psicológico nas pessoas o tempo todo e a gente pensa, nossa, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz o outro, eu acho que ela pode estar padecendo disso, mas você não tem que se converter em uma pessoa esperta na matéria, porque com o tempo você vai ir vendo o que aquela pessoa é. Por exemplo, aquela pessoa que ela sempre está te prometendo coisas, mas nunca paga as suas promessas. Olha, uma coisa muito comum é a gente se iludir por todas aquelas promessas que aqueles caras fazem. Eles te falam, meu amor, quando a gente casar, eu vou te comprar uma casa. Se você falar, meu celular está ruim, nossa, meu amor, não esquenta não, que eu vou te comprar um celular novo. Mas assim, com o tempo a gente começa a ver que aquela pessoa não paga realmente as suas promessas. Ela fica te oferecendo coisa, te iludindo e no final de contas ela não faz nada. Isso é uma técnica muito comum das pessoas manipuladoras, sabe? Das pessoas que realmente querem te controlar. Elas vão pegar a tua fragilidade e elas vão te prender disso. Outra coisa assim que você pode pesquisar aí na internet é como descobrir que uma pessoa está mentindo. Normalmente, quando as pessoas mentem, elas não te olham tanto nos olhos. Você consegue enxergar que não tem verdade naquilo que estão falando. Elas falam olhando para outro lugar, ou é uma história fantástica demais, com detalhes às vezes que não condiz. Uma coisa também, quando as pessoas mentem, é que elas esquecem do que falaram. Aí elas te falam uma coisa hoje e mais na frente eles mudam a versão da história. Então assim, com pequenos sinais você pode detectar que aquela pessoa não é a pessoa certa. Mas assim, também você tem que saber o que você gosta e o que não gosta. Porque para o relacionamento se converter em um relacionamento ruim, um relacionamento tóxico, nem sempre é porque aquela pessoa tem um perfil psicológico como que narcisista. Não, muitas vezes aquela pessoa simplesmente tem um trauma e ela aprendeu na sua vida que para ela se defender, para ela sobreviver nesse mundo, ela precisa actuar desse jeito. Um exemplo é muito comum é aquela pessoa que é muquirana, né? Aquela pessoa que é mão de vaca, que você diz, nossa, mas aquele cara, eu saí com ele e ele me fez pagar a conta, ele se aproveita do meu carro, ele se aproveita de minha casa, sabe? Talvez quando essa pessoa era nova, na sua casa faltavam as coisas, ele vivia em escassez. Então aquela pessoa, ela meio que tem um medo tão forte de passar por aquilo de novo, que essa pessoa é uma pessoa que é segura, uma pessoa que tem medo de soltar, é uma pessoa que tem medo de gastar, porque ela meio que vibra naquela escassez e realmente são pessoas que não fazem isso por maldade, elas simplesmente estão com medo. Mas assim, muitas vezes para nós é complicado lidar com pessoas assim e isso torna a convivência muito difícil, porque se é uma coisa que te incomoda e sempre te incomoda, como é que você vai fazer uma vida com uma pessoa assim? Não tem jeito de você, tipo, viver a vida toda
com uma pessoa que tem aquele defeito que é tão forte para você. E para você saber o que você gosta e o que não gosta, você tem que conhecer pessoas, você tem que se relacionar com pessoas. Olha, eu vou colocar um exemplo assim. Eu gosto de um tipo de arroz específico, mas para eu escolher aquele arroz que eu gosto, eu tive que experimentar outros arroz e chegar a uma conclusão que é esse arroz que eu gosto. Mas assim, quando você tem uma recomendação de alguém, olha, usa esse aqui que eu te recomendo, que se você vai nesse, você vai se dar bem. Você vai com mais confiança e às vezes você até consegue casar com aquele arroz porque você gosta muito, porque é aquele que te recomendou sua amiga, então você vai com confiança. E a mesma coisa acontece nos relacionamentos. Mas para você conhecer a pessoa certa, então você vai ter que beijar muito, sabe? Mas assim, é por isso que no meu livro, O Casamento é como um Submarino, eu exponho os perfis tóxicos mais comuns para que você consiga conhecer ele ou escrever ele com histórias da vida real, e você vai conhecer todos os perfis tóxicos e você pode dizer, olha, esse aqui eu não gosto, eu realmente com uma pessoa assim eu não conseguiria viver. Olha, uma coisa é que ninguém é perfeito na vida. Todas as pessoas vão ter seus defeitos, mas assim, tem defeitos, tem coisas que as pessoas fazem que a gente consegue tolerar. A gente consegue viver com aquilo, mas tem coisas que não. E então, quando você já conhece os perfis tóxicos, que você gosta, que você não gosta de uma pessoa, fica mais fácil você conseguir a pessoa certa. E é por isso que eu tive essa iniciativa de fazer esse livro, porque olha, eu vejo muitas pessoas sofrendo pela mesma razão. As pessoas acham que porque os homens não prestam, porque as mulheres fazem isso. Mas não, tudo está no momento da escolha. E olha, se as pessoas ruins parassem de ter chances com pessoas boas, olha, tenha certeza que elas vão mudar. Porque se ninguém escolhe elas querem sobreviver no mundo, elas querem preservar sua espécie. Então elas vão buscar, se moldar, elas vão criar mais consciência de não ser uma bosta, porque ninguém vai querer ela. Se todo mundo acordou e sabe que aquela pessoa tem intenções ruins, sabe que aquela pessoa tá mal da cabeça, que aquela pessoa tem, as pessoas vão procurar ajuda, porque sabem que ninguém vai amar ela. O que acontece é que já tá tão o sistema já está tão acostumado àquele jogo que as pessoas ainda acreditam. As pessoas acham que é assim, mas não é assim. As pessoas conseguem ter relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis, sim. A segunda forma de você se blindar de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, é também você entender os seus padrões. Por que você escolhe esse tipo de pessoa? Normalmente, a gente escolhe pessoas com o que a gente acha comum na nossa vida. Um exemplo, eu vou colocar meu exemplo próprio. Olha, meu pai, ele é uma pessoa de campo e ele é uma pessoa um pouco bruta, assim. E eu vejo nele que ele é uma pessoa totalmente distante emocional. E nele não existe uma conexão, sabe, do que eu sinto, das minhas necessidades. Porque ele se criou assim, ele é uma pessoa chucra mesmo, ele é rude com a vida. E ele pensa assim, eu não tenho como mudar ele. Mas assim, eu como era o único tipo de amor que eu conhecia, eu também escolhia pessoas emocionalmente distantes. Eu sofria por isso, mas assim, eu simplesmente eu estava replicando uma coisa que eu achava que era certo, que era verdade, porque ele era a minha figura paterna, ele era o único homem, o primeiro amor das pessoas são nossos pais, nossa mãe. Então assim, como eles ensinam a gente que a gente é amado, que a gente é querido, isso a gente procura nos relacionamentos. E então quando a gente começa a entender quais são nossos traumas, por que a gente
escolhe pessoas erradas? Por que que a gente se ilude tão fácil? Por que que a gente escolheu desde a carência, desde nossos traumas? A gente consegue tomar decisões mais assertivas. E isso eu explico muito mais a fundo também no meu livro, O Casamento é como um Submarino. Lá eu te ensino a você entender o porquê que você toma essas decisões. Claro, isso vai acompanhado também do autoconhecimento e tem lá também exercícios para você se autoconhecer e você entender o que você gosta e o que você não gosta. Olha, eu poderia ter feito um vídeo de 2 minutos aqui explicando isso, mas eu quero que, pelo amor de Deus, você entenda que não é culpa das outras pessoas, porque a gente é responsável pela nossa vida, a gente que constrói a nossa vida, é a gente que deixa espaço para aquelas pessoas vir a machucar a gente, vir a acabar com a nossa saúde mental. Então a ideia é que você, mulher, e se esses vídeos são orientados para as mulheres, é que você comece a enxergar a verdade e, cara, de verdade, dar seu tempo e sua energia para as pessoas que realmente valem a pena. Isso também aplica para amizades. Tem pessoas que são muito tóxicas, tem amizades, amigas que são tóxicas, que são invejosas, que ela gosta de, sabe, de sempre estar te alfinetando. Cara, esse tipo de pessoa você tem que radicar de sua vida, sabe? E isso se mede muito pela forma que você se ama. Se você realmente se ama, você não abre brecha para ninguém vir acabar com a sua saúde mental, para ninguém vir mexer com você. Olha, eu sou uma pessoa, e eu falo desde meu ponto de vista, que eu prefiro estar sozinha que estar com alguém que esteja acabando com minha saúde mental, que esteja me alfinetando, que esteja me machucando. Eu não gosto disso. E olha, na psicologia, você pode ler qualquer livro de psicologia, ir na terapia, e eles não vão te incentivar a você terminar um relacionamento. Eles vão tentar te acordar. E por isso que quando você fala para seu namorado, seu marido, olha, vamos na terapia, a pessoa diz, não, a gente vai terminar se deixando, porque ele vai, tipo, acabar com a gente, com o nosso casamento. Tem muita gente que realmente acredita que a terapia é a que acaba com os casamentos. A terapia não acaba com casamento nenhum, não. A terapia é o que faz que acorda as pessoas. E a pessoa, quando ela se sente forte, ela consegue restaurar a sua autoestima, a pessoa consegue entender por que está acontecendo isso na vida dela, a pessoa não chega. E por isso que muitos casamentos acabam. E quando o casamento realmente tem cura, tem coisa para resolver, tem duas pessoas que estão dispostas a resolver, dá para salvar, sim. Mas assim, se você está em um relacionamento ruim, tóxico, olha, eu recomendo de verdade que você se inscreva nesse canal, porque aqui eu estou subindo vídeos toda a semana, te orientando a você se blindar. Você vai conseguir detectar quais são as pessoas tóxicas que você não pode deixar entrar na sua vida. Eu te dou ferramentas de comunicação. Se o problema está sendo a comunicação, eu dou ferramentas de comunicação para você falar com seu parceiro evitando briga. Eu dou também dicas de manifestação para você construir a sua vida que você tanto almeja, que você tanto quer. E para isso você realmente tem que estudar. Estude, se conheça, estude um pouco de psicologia e assim, numa tentativa de te vender meu livro. Na moral, eu vou estar aqui sempre para lhe passar os meus conhecimentos. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva para você receber conteúdo toda semana, para você de fato se blindar e dar um chega para aquelas pessoas que não prestam. Tchau, tchau!